Pronto, vamos lá. Então, só voltando aqui, né? Recapitulando, eu terminei quando? O Vargas, na primeira Constituição, malandramente, a Constituição de 34 dizia que o presidente seria eleito de forma direta. Só que malandramente, né? Porque, afinal de contas, né? Ele é um gaúcho, mas tem um espíritozinho de carioca. Ele faz o quê? Na primeira Constituição, a de 34, de voto indireto, sendo que as pessoas que estavam ali, eleitas, de maioria eram pessoas ligadas a Vargas, né? Então vamos lá. Agora, sim, eu lembrei o que eu ia falar. Então, o período Vargas a gente tem 3 períodos. Primeiro, golpe de 30. Segundo, período constitucional, governo constitucional, que a gente vai entrar agora. E depois, o Estado Novo, que é o mais polêmico, né? Beleza. Sobre o período constitucional, o que a gente precisa saber? O período constitucional, ele é um período que ele vai ser criado, ele vai estar aos moldes do que é a política internacional. A gente está falando de 34, gente. 34 é período que? Entre guerras. Período entre guerras, 2 grupos, 2 movimentos, 2 ideias sociais vêm crescendo muito. Primeiro, o comunismo e o segundo, o fascismo. O fascismo cresceu, dava nesse período, né? Nascendo. E depois vai ser o fomento para a Segunda Guerra Mundial, né? No caso, no Brasil, isso vai acontecer também. No Brasil, a gente vai ter a Ação Integralista Brasileira, a A e B, com o líder Plínio Salgado, essa de caráter o quê? Vocês podem anotar aí, tá? Mas acho que vai dar para entender depois nas características. Fascistas. Fascistas. A e B, fascista, tá? Vamos lá. Características fascistas e características da A e B. Nacionalismo extremado, fascismo. Anticomunismo, fascismo, né? Pô, idiota que vira e fala que nazismo, fascismo, Mussolini é de esquerda. Mas vamos lá. Anticomunismo. Terceiro, anti-imperialismo. Isso é uma ideia do nacionalismo extremado. Por quê? Você não quer uma ideia imperialista de um outro país dominando você, né? Estado interventor na economia. E é nisso que as pessoas burras acabam se confundindo, tá, gente? Eu não quero chamar vocês de burros se vocês se confundem, tá? Desculpa, não posso falar essas coisas. Mas as pessoas burras, eu quero dizer, essas pessoas que querem fazer YouTube, essas coisas assim, merda, sabe? Porque não é porque é intervencionismo que é comunista, tá? Tomem cuidado com isso. Segundo, garantia da propriedade privada. Aí já é anticomunista, né? Terceiro, segundo não, né? Mas enfim, outra coisa, centralismo. Outra coisa, unipartidarismo, né? Você tem apenas um partido político. E por fim, o corporativismo. Essas são todas as características do fascismo. Algumas características delas são iguais ao comunismo. Sim, Estado interventando na economia e o corporativismo são também ideias comunistas. Mas existem outras coisas que caracterizam o fascismo de um outro lado, como o ultranacionalismo. Tá? Vamos lá. Se a gente tem o fascismo, a gente vai ter o comunismo. O comunismo vai vir pela chamada Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Luiz Carlos Prestes era o líder, Prestes. Agora, prestes atenção. Preste atenção. E o PCB? Eu já falei que existiu o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Foi criado a uns governos anteriores. O PCB foi colocado na ilegalidade por Washington Luiz. Na minha aula passada, meio bostinho, eu sei, desculpa, mais uma vez, o Washington Luiz colocou o PCB na ilegalidade. Beleza? Então, a ANL é o grupo que surge e até então permitido pelo governo. Beleza? O que a ANL era? Anti-imperialista? Beleza. É uma ideia comunista também. E é uma ideia também do fascismo. Reforma agrária ampla, abrangente, inclusive as grandes propriedades, as grandes propriedades, né? Moratória da dívida externa, é você não pagar a dívida externa ou deixar para mais distante. Pluripartidarismo, respeito a liberdades individuais, nacionalização das empresas estrangeiras que não se subordinassem ao governo.
essa é a ANL de caráter comunista. Estamos indo para a curva final aqui, tá, gente? Já estamos, na verdade. A ANL vai tentar um golpe, né, comunista em 1935, beleza? E o que vai levar... desculpa, eu estou falando besteira, desculpa. É que eu estou lendo ali e minha mente viajou. O levante comunista em 1935 e o fim do governo constitucional. Agora sim, a ANL e a AIB crescem muito, chegam a ter 100 mil adeptos. A ANL ela representava um perigo para o governo Vargas. Por quê? O comunista ele sempre pensa em o quê? Dar um golpe, em criar um Estado trabalhista, um Estado onde que a chamada ditadura do proletariado. Né? Então a ANL representava um perigo muito grande para o governo varguista. Já a AIB tinha uma característica que agradavam Vargas, né? Como, por exemplo, o ultranacionalismo, o anti-imperialismo, e coisa assim do tipo. Então, o Vargas, ele, na verdade, ele era contra os dois, mas na hora de meter a porrada, ele metia muito mais na ANL. É tipo a PM. A PM mete muito mais porrada, a PM do Rio de Janeiro, mete muito mais porrada nos professores, manifestação dos professores, que manifestação de Bolsonaro. Beleza? É mais ou menos isso. Mesmo em período de corona, né? Mas vamos lá. Em 1905, né, o Vargas, com medo da ANL e justamente mostrando que tem uma tendênciazinha fascista, né, o Vargas cria a Lei de Segurança Nacional, colocando a ANL na ilegalidade, ou seja, a partir de 1935, qualquer membro da ANL poderia ser preso, ok? Só que no meio disso tudo, né, está ocorrendo lá na União Soviética um Congresso Internacional Socialista, chamada Comintern, beleza? Nesse congresso, o Congresso percebeu que o Brasil já estava pronto para iniciar uma revolução comunista, beleza? O Vargas sabia dos planos e deixou as coisas rolarem. Por quê? Ele tinha um plano mais para frente, que a gente vai chegar lá. Então, em 1935, novembro de 1935, inicia-se a Revolução Comunista aqui no Brasil. Olha só, né, que loucura. Grande Revolução Comunista que gera medo até hoje na sociedade. E o Batalhão de Natal, Recife e Rio de Janeiro é tomado, beleza? Só que o movimento não vai dar muito certo. Por quê? Faltava apoio dos oficiais, beleza? O movimento ele começa pelos grupos mais baixos dos militares. Faltava apoio das massas populares, beleza? Que não queriam comunismo, porque as pessoas tinham medo do comunismo. Por que as pessoas tinham medo do comunismo? Porque a igreja era contrária ao comunismo. Por N motivos, que eu não vou entrar aqui, mas a igreja católica é contrária ao comunismo. E nessa ideia de igreja católica, eu posso falar na próxima aula, tá? Não quero falar agora para não demandar mais tempo. Mas essa ideia da igreja católica ser contrária ao comunismo, o Vargas, que era cético, o Vargas não era muito fã de Deus, o Vargas ele traz a igreja para próximo do Estado. O Cristo Redentor é construído, por exemplo, no período varguista. Mas, enfim. Então, a falta de apoio popular, né? A falta de apoio dos oficiais de alto escalão, a falta de organização do PCB, apesar de ter uma revolução comunista, o PCB não se organizou direito, e o movimento iniciou-se em períodos diferentes. Natal, no Rio de Janeiro, não foi de uma maneira conjunta. Consequentemente, o Vargas consegue acabar com o movimento de maneira bem repressora, beleza? E membros foram presos, levados para quartéis, torturados, mortos. E o grande exemplo, tem até filme, se vocês quiserem ver nesse período de pandemônio, é o Olga Benário. A Olga Benário era uma mulher grávida, até então grávida, judia, beleza? Alemã judia, né? Que é enviada para a Alemanha em pleno regime, agora já, né, dos nazistas. Uma comunista, judia, grávida, enviada, deportada pelo governo varguista para a Alemanha nazista. Nem preciso falar o que vai acontecer com ela, né, gente? Comunista judia? Porra, fechou compra nazista o diabo. Mas vamos lá. Aí, aproveitando-se da situação, né? Aproveitando-se, por isso que eu falei que o Vargas deixa rolar o golpe comunista. Aproveitando-se do medo da população, porque a Igreja Católica não apoiava, como eu disse, né?
Aproveitando da situação, acontece uma coisa muito louca. É descoberto um grande plano, um grande golpe comunista, maior ainda do que ocorreu há pouco tempo. Porque o que ocorreu ali, em 35, é nada, é pinto no lixo. É um quartelzinho aqui no Rio de Janeiro, um quartelzinho lá no norte, tem um tiroteiozinho, babá, mas não ameaçou o Estado brasileiro de um golpe comunista. Mas esse plano dizia que ia ter um puta golpe comunista, beleza? Só que esse plano nada mais era, eu esqueci de botar aqui entre aspas, uma fake news, beleza? A A e B, né, os fascistas, criaram uma carta, o capitão Olímpio Mourão Filho, olha a curiosidade, né? Mourão Filho, mas enfim, criou uma carta falsa dizendo que haveria esse golpe comunista. Essa carta foi amplamente divulgada em todos os jornais, esse fake criado pela AIB, né? Foi amplamente divulgado em todos os jornais. Consequentemente, o Vargas disse que, havendo esse possível golpe ao Estado Democrático Brasileiro, a gente precisa criar um antigolpe. Um antigolpe é o Estado de sítio. Ou seja, o Vargas ele começa a governar o Brasil com amplo poder, de forma ditatorial. Esse estado de sítio vai ser conhecido como Estado Novo. Beleza? Fechamos a nossa aula, galerinha. Dúvidas?